Vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre o fluxo de energia nos ecossistemas. E primeiro a gente tem que entender que todos os organismos precisam de energia, né, para realizar suas funções. Desde os seres unicelulares, ou seja, aqueles formados por uma célula só, até as enormes baleias azuis. Então, todo mundo precisa de energia. A gente vai ver de onde que essa energia vem. Né? O Sol é a principal fonte de energia. Então, não esqueçam que a nossa fonte principal de energia é o Sol, tá? E aí é da Terra e faz parte do fluxo energético que sustenta praticamente toda a vida no planeta. Sendo assim, o fluxo de energia se inicia com os seres fotossintetizantes. Professor, quem são os seres fotossintetizantes? Principalmente as plantas e as algas, tá? Porém, de toda a luz que chega às partes verdes de uma planta, uma média de apenas 2% é usada na fotossíntese. Professor, e o que acontece com o restante? O restante, gente, é transformado em energia térmica, em calor. Nessa imagem, a gente pode ver a radiação solar, né, 100% da energia vindo do Sol. Uma parte dela, da energia, é refletida pelas nuvens, ok? Uma outra parte da energia é absorvida pela superfície do planeta, aqui, ó, pelo solo, tá? Sendo assim, ela também pode ser refletida. E aí a outra parte da energia fica na atmosfera e o restante da energia que chega até os vegetais. Sendo assim, a energia incorporada pelas plantas por meio da fotossíntese não é 100% já da energia que vem do Sol. Com isso, a gente tem que entender o papel dos seres vivos na cadeia alimentar, né? O papel deles, principalmente os organismos que produzem o seu próprio alimento, eles são chamados de produtores. Professor, então, na prática, quem são os produtores? As plantas, né? As algas também, mas as plantas principalmente. Elas são chamadas de produtores porque elas produzem o seu próprio alimento através dessa energia que vem do sol, né? Os que se alimentam dos produtores, os que se alimentam das plantas, são chamados de consumidores primários. Depois, pode vir os consumidores secundários, que são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, que se alimentam, por sua vez, dos produtores. Tá? E aí, pode haver ainda consumidores terciários e quaternários, conforme o nível, né, alimentar daquele ser vivo ali. Essa sequência é chamada de cadeia alimentar, que também pode ser conceituada como as relações alimentares estabelecidas entre os seres vivos em um fluxo, que a gente viu o fluxo de energia aqui, ó, passando dos produtores para os consumidores primários, consumidores secundários, terciários e quaternários. Né? Isso é a cadeia alimentar. A gente pode ver aqui na imagem, ó, o capim, ele é representado aqui, o produtor é representado aqui pelo capim, né? É o primeiro a receber energia do sol. Aí o gafanhoto se alimenta do capim, então a energia vem do capim para o gafanhoto, e ele é chamado de consumidor primário. O sapo, ele come o gafanhoto, então ele é o consumidor secundário. Depois, a serpente se alimenta do sapo. Então, ela já vai pegar a energia do sapo e vai se transformar num consumidor secundário. Professor, então ela come o sapo, aliás, consumidor terciário. Então ela come o sapo, que come o gafanhoto, que come o capim. Então, recapitulando, o gafanhoto é o consumidor primário. Vou colocar aqui. O sapo é o consumidor secundário. 2. A serpente, o consumidor terciário e o carcará, o consumidor quaternário, ok? Então, o capim é o produtor, gafanhoto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário e serpente, consumidor terciário, e assim sucessivamente. E aí a gente tem as teias alimentares, né? Que são as relações entre as cadeias. A gente viu que alguns seres vivos podem ocupar diferentes posições dentro da cadeia alimentar. As cadeias podem se relacionar também entre si, formando uma complexa rede
de transferência de energia e matéria, né, chamada de teia alimentar. Então, as teias alimentares, né, as teias e as cadeias, elas também contam com a importante participação de organismos chamados decompositores. Professor, o que eles fazem, os decompositores? Eles transformam e aproveitam os restos mortais dos produtores e dos consumidores, devolvendo esse nutriente ao meio em que vive, né, ao meio ambiente. Né? Ou seja, os decompositores são principalmente os fungos e as bactérias que se alimentam da matéria morta. Olha aqui essa complexa teia alimentar que a gente está vendo aqui, a gente pode ver que a gente tem uma árvore frutífera, né? Quem que se alimenta dessa árvore aqui, ó? A preguiça está se alimentando dessa árvore, né? Ou também da palmeira. E o peixe, ele está servindo de energia para o jacaré, né? E também para a onça. O sapo, por exemplo, está comendo o besouro aqui, que se alimenta da planta. Então, essa teia alimentar é bem complexa. Cada ser vivo pode participar de uma parte aí da teia alimentar, da cadeia alimentar.